Capítulo 2. O que não é importante? Antes de pensar naquilo que é importante para ter sucesso no mercado, vamos começar pelo que não é importante, pois o que muitos traders iniciantes acreditam ser essencial para o êxito não passa de distração. Muitos candidatos a traders creem que o sucesso é só uma questão de descobrir uma fórmula ou sistema secreto que explique e permita prever as mudanças de preços, e que, se conseguirem um dia encontrar essa fórmula, o sucesso estará garantido. A ideia de que o êxito no mercado está associado à descoberta de algum método específico e ideal é equivocada. Não existe uma metodologia única e correta. Esse argumento pode ser ilustrado comparando-se as filosofias e os métodos de trading de dois magos que entrevistei, Jim Rogers e Marty Schwartz. Jim Rogers. Embora insista em ser chamado apenas de investidor, por causa da natureza de longo prazo de suas posições de mercado, Jim Rogers é um trader de sucesso fenomenal. Em 1973, associou-se a George Soros para criar o Quantum, um dos hedge funds mais bem-sucedidos de todos os tempos. Rogers deixou o Quantum em 1980, porque o êxito da empreitada levou à sua expansão, o que trouxe responsabilidades gerenciais indesejáveis. Ele queria se concentrar em pesquisa e investimento no mercado. Por isso, aposentou-se para gerir o próprio dinheiro. Acima de tudo, Jim Rogers tem tino para enxergar situações de maneira ampla, antecipando tendências maiores de longo prazo. Quando eu o entrevistei em 1988, o ouro vinha de um declínio de 8 anos, mas Rogers parecia certo de que esse movimento de queda ainda duraria uma década. Toda guerra para um general é a última, disse ele. Para um gerente de portfólio, toda baixa do mercado é a última. A ideia de que o ouro é e sempre será uma ótima forma de preservar valor é absurda. Houve vários momentos históricos em que o ouro perdeu o poder de compra, em alguns casos durante décadas. Rogers estava absolutamente certo, e o ouro seguiu em queda por mais 11 anos. Outro mercado sobre o qual ele tinha uma opinião particularmente incisiva era a Bolsa de Valores de Tóquio. Na época, as ações japonesas inseriam-se num mercado de forte alta. Mesmo assim, Rogers estava convencido de que haveria grande oscilação no sentido oposto. Posso assegurar que a Bolsa de Valores japonesa vai sofrer um colapso de grandes proporções, talvez dentro de 1 ou 2 anos. As ações japonesas vão cair 80% a 90%. Essa previsão parecia absurda. No entanto, mostrou-se totalmente correta. Pouco mais de 1 ano depois de nossa conversa, a bolsa japonesa atingiu o pico, iniciando uma queda que faria o índice Nikkei perder cerca de 80% de seu valor ao longo dos 14 anos seguintes. Claramente, a opinião de Jim Rogers merece atenção. Sendo um analista dos fundamentos, perguntei a ele o que achava da análise de gráficos. Sua resposta deixou pouca dúvida quanto ao desprezo que nutria pela análise técnica. Não conheço nenhum técnico rico, disse Rogers, a não ser, é claro, os técnicos que apregoam seus serviços técnicos e ganham muito dinheiro. Perguntei, então, se ele utilizava gráficos. Sim, respondeu, para ver o que anda acontecendo. Não fico dizendo, qual foi o termo que você usou antes, reversão? Tem uma reversão aqui. Não sei nem o que é uma reversão. Quando fiz menção de explicar o termo, ele me interrompeu. Não precisa me dizer, só vai confundir minha cabeça. Não sei nada dessas coisas, nem quero saber. Duvido que seja possível ser mais cínico em relação a uma metodologia de trading específica que Jim Rogers e sua atitude em relação à análise técnica. Marty Schwartz. Vejamos agora o caso de outro trader incrivelmente bem-sucedido, Marty Schwartz, que se encontra no extremo oposto do espectro em termos de abordagem analítica. Quando entrevistei Schwartz, ele tinha transformado uma carteira de $40 mil em mais de $20 milhões, sem nunca ter sofrido uma perda superior a 3%, considerando os dados do fim de cada mês, ao longo do caminho. Schwartz fez questão de observar que seus 2 piores meses, perdas de 3% e 2%, foram os meses em que seus filhos nasceram, e foi impossível manter o foco.
Durante esse período, ele participou de 10 campeonatos abertos de trading. 9 foram competições de 4 meses, em que seu retorno médio não anualizado chegou a 210%. Na única competição de ano inteiro que disputou, obteve retorno de 781%. Fica evidente que Schwartz é outro trader cuja opinião tem que ser levada muito a sério. O que teria a dizer sobre o tema da eficácia da análise fundamentalista comparada à análise técnica? Durante mais de uma década, ele foi analista de securities antes de se tornar trader em tempo integral, fazendo uso da análise técnica. Ironicamente, quando perguntei a Schwartz se ele havia feito uma transição total da análise fundamentalista para a análise técnica, sua resposta pareceu uma réplica direta ao comentário de Rogers sobre a análise técnica, sendo que eu nem mencionei esse comentário a ele. Schwartz respondeu: "Totalmente. Sempre dou risada quando alguém diz, nunca encontrei um técnico que ficou rico. Adoro. É uma resposta tão arrogante e sem sentido. Usei os fundamentos durante 9 anos e foi como técnico que fiquei rico." Dificilmente encontraremos dois pontos de vista mais divergentes e mais firmes em relação ao que funciona e ao que não funciona no trade. Rogers baseou suas decisões de trading unicamente na análise de fundamentos. Considera que a análise técnica está no mesmo patamar do charlatanismo. Enquanto isso, Schwartz perdeu dinheiro sistematicamente quando usou a análise de fundamentos, mas atingiu um desempenho inacreditável empregando a análise técnica. Ambos tiveram um êxito espetacular, e ambos enxergam o método do outro com absoluto desdém e até cinismo. Como conciliar essas visões divergentes? O que essa dicotomia entre Rogers e Schwartz nos ensina? Ela nos mostra que não há um único caminho da verdade no mercado. Não existe um segredo singular de mercado a ser descoberto, ou um único jeito correto de realizar o trade. Aqueles que buscam uma resposta única para o mercado não estão sequer fazendo a pergunta correta, muito menos obtendo a resposta certa. Há 1 milhão de jeitos diferentes de ganhar dinheiro no mercado. Infelizmente, todos são muito difíceis de encontrar. Mas existem também várias formas de obter sucesso. Alguns traders, como Rogers, se dão bem usando a análise de fundamentos. Outros, como Schwartz, têm êxito recorrendo apenas à análise técnica. E há outros ainda que utilizam uma combinação dos dois. Alguns traders chegam lá, retendo posições durante meses ou até anos, enquanto outros obtêm sucesso em uma escala de tempo medida em minutos. O sucesso no mercado é uma questão de encontrar a metodologia certa para você, e ela será diferente para cada um, e não uma questão de encontrar uma metodologia verdadeira.